E eu tenho aqui o meu manual para entender as mulheres. Vê se está certo, se atualizou de verdade mesmo, às vezes ele dá problema. Quando uma mulher fala sei, o que isso significa? Não acredito em nada que você falou. É ou não é? Quando uma mulher fala, você está falando com uma mulher, você está explicando e ela fala sei. A verdade é que esse sei significa que ela não acredita em nada do que eu estou falando. Quando uma mulher fala, tá bom, tá. Minha mulher fala muito, eu fico doido com isso. Ela fala, tá bom, tá. Quando ela fala tá, quando uma mulher fala tá, significa para de falar. Vamos ver aqui outra palavra das mulheres. Quando uma mulher fala, não fala comigo. Vocês já falaram isso? Para o esposo, para um filho. Olha, pode parar, não fala comigo. O que isso significa? Pede desculpa agora. Para com isso, para de falar, pede desculpa logo. Outra palavra também que faz parte do vocabulário, que faz parte do mundo das mulheres, é esquece. Quando uma mulher fala esquece, não adianta, não vai entender. Então vai. Quando a mulher fala então vai, as mães falam muito, né? Fala muito para o filho: mãe, posso ir em tal lugar? A mãe fala não. Aí a mãe fala então vai. E esse então vai significa não vai de jeito nenhum. Você não vai. Outra palavra, outra frase que é comum as mulheres falarem: faça o que quiser. Faz o que você quiser. Quando uma mulher fala faz o que você quiser, se fizer já era. Se fizer, acabou. Quando uma mulher fala sai daqui agora. Você já falou isso quando estava nervosa? Quando está nervosa, a mulher fala sai daqui agora. Isso significa se sair, morre. Esse é o vocabulário, esse é o manual que eu carrego para entender as mulheres. Pode ser que você esteja dizendo: puxa, pastor, o meu esposo não me entende, os meus filhos não me entendem. Pede para ele me procurar que eu vou dar uns toques para ele, vou dar uns conselhos para ele, e eu vou passar o meu manual para ele. Ele vai começar a te entender. Entender as mulheres não é fácil, é muito complicado. E Deus, na sua palavra, diz que o homem não tem que entender a mulher, tem que conviver com a mulher. E tem que buscar sabedoria para viver com uma mulher. Quando Deus, Ele cria o homem e a mulher, Deus tem um plano. E Ele criou o homem com um propósito e a mulher com um propósito. E geralmente esse propósito, essa separação, essa divisão de propósito, para que se cumpra uma missão, é mal entendido, é mal compreendido, e muitas vezes não vivemos esse propósito. Mas se Deus te criou com um propósito, é muito importante que você entenda esse propósito e que você viva esse propósito. Quanto mais você entender o propósito de Deus para a mulher, mais o propósito de Deus para a sua vida, mais realizada você vai ser, mais feliz você vai ser, e mais longe, mais coisas você vai conquistar. Então Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Em Gênesis 2:18 diz: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então Deus criou a mulher para que o homem não se sinta só. E muitas vezes o homem, mas muito mais a mulher, faz com que o homem, com que o seu esposo, o seu namorado, o seu filho se sinta só. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. E Deus criou a mulher. Deus criou a mãe. Deus estabeleceu a família para que o homem não esteja só. Mas muitas vezes a mulher está em casa.
mas ela, sabe aquele tá, mas não está? Está de corpo, mas não está presente de alma. Você tem que entender que Deus criou a mulher com o propósito do homem não se sentir sozinho, do homem não se sentir só. Amém? Até aí? Versículo adiante, Gênesis 2:20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Ao mesmo tempo que Deus cria a mulher para que o homem não se sinta só, Deus faz com que o homem se sinta só. O homem só vai entender o valor de uma mulher quando ele se sentir só. Então Deus, antes de criar a mulher, Deus faz com que o homem olhe para todas as criaturas. Olha para os pássaros, para os peixes, para os animais do campo, para as bestas feras. E todos os animais tinham uma companheira, tinham uma ajudadora. Deus gera no coração do homem o sentimento de necessidade e de isolamento, de solidão. Puxa, todo mundo tem uma companheira. Todo mundo tem uma ajudadora e eu não tenho. E muitas vezes a mulher precisa ajudar a Deus e ajudar Deus a fazer com que o homem sinta isso. Porque muitos homens estão cheios de vaidade e dizem: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de uma mulher. E quando for assim, sabe o que você faz? Você pede para ele: ô bem, por favor, vai lá na geladeira, pega a manteiga para mim. Ele em 2 minutos ele vai ver que ele é um incompetente, que em uma geladeira, e dentro de uma geladeira ele não consegue achar uma manteiga. Se ele for muito orgulhoso, você pede isso no final do mês, quando a geladeira está vazia. Só tem a manteiga. No final, se seu esposo, se seu filho, seu esposo, se o seu chefe é muito vaidoso, é muito orgulhoso, eu não preciso de ninguém, além de pedir para ele pegar a manteiga, o pote de manteiga na geladeira, peça no final do mês. Porque só tem o pote de manteiga e mesmo assim o incompetente não vai achar. E aí ele vai entender que ele não é tudo isso. Amém? Esse não é um propósito, é só uma simples introdução para que você comece a entender o propósito de Deus. Porque a pior coisa para um ser humano é não saber: mas quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa casa? Deus existe, por que Deus me criou? Se Ele existe, por que Ele me criou? Tem vida após a morte? E quando você entende que há um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que te ama, um Deus que é Pai, um Deus que te criou com um propósito. O primeiro propósito que Deus criou a mulher é para que a mulher acabe com a solidão. Por que que as famílias estão tomadas pela solidão? Estão tomadas pela depressão? Por causa que a mulher não está entendendo o seu papel, a sua função. Diga: eu fui criada para acabar com toda a solidão. Então a primeira coisa que Deus diz, que vai criar a mulher para que o homem não se sinta só. Não faça isso. Não faça um homem se sentir sozinho. Porque você não está prejudicando o homem. Você está anulando e destruindo o propósito que Deus colocou na sua vida. Ele vai sofrer, mas ele vai sofrer calado e você vai se autodestruir. Não permita de forma nenhuma que o seu esposo e que os seus filhos se sintam sozinhos. Esteja sempre falando, esteja sempre cantando, esteja sempre brigando, mas esteja falando. Amém? Depois de entendermos que Deus criou a mulher para que o homem não se sinta só, Deus criou a mulher para que a mulher o ajudasse. Então seja uma ajudadora. Pegue todas as suas qualidades, todos os seus dons, todas as suas habilidades e ajude o seu esposo. Sabe, o homem se sente só muito facilmente. Qualquer coisa ele diz: puxa, mas você não está do meu lado, você não me entende. Deus entende o homem e sabe que o homem se sente só
e que o homem precisa de ajuda. Por isso que ele criou a mulher, para que o homem não se sinta só e porque o homem precisa de ajuda. Que tal você acordar todo dia e dizer para o seu esposo e para o seu filho: no que eu posso te ajudar? Mais do que fazer o café e colocar o café com o pãozinho na mesa, mais do que fazer isso, preparar aquilo, passar a camisa para ele trabalhar, mais do que fazer o que for, que tal você mostrar para ele que ele não está sozinho e que você está ali para ajudá-lo? No que eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Amém? É fácil? Claro que não. Deus diz para o homem: não tente entender a mulher. E o Marcos diz para você, o pastor Marcos diz para você: não tente entender o homem, por mais que eu esteja te explicando. Não tente entender. Basta você entender por que Deus te criou e qual propósito te deu. Não tente entender o homem. Esses dias essa semana agora eu fui no hospital, fui levar uma pessoa no hospital e sentei do lado de um casal novinho, a menina baixinha, ela era mais larga, de tão grávida que estava, era mais larga do que alta. Era bem baixinha, estava bem gorda já nos últimos meses, nos últimos dias de gravidez. E do lado sentado um rapaz bem novo, um casal bem jovem. E eles conversando, e ela ligou para a mãe do rapaz, dando notícia: não, está tudo bem, a criança está bem, está tudo certo, não é a hora ainda. E aí, eu não sei o que ela falou, e falou com a mãe dele. E ela falou assim: não, eu tenho aqui o meu outro filho, já tenho o meu filho, meu bebezão. Ele ficou tão nervoso, porque ela chamou ele de bebezão, mas a reação dele era nítida. Ele virou de lado, fez um bico, deu 2 bundadinhas para o lado, virou assim, ficou com aquela cara de homem, sabe? De homem bebê. Não queria mais falar com ela. Aí ela desligou o telefone, falou: deixa eu falar com ele aqui, com o meu bebê, depois a gente... Aí ela falou assim: vamos comer. Até a discussão era porque ele estava com fome. Meu filho está com fome? Está com fome. Vamos comer. Eu falei assim: pode deixar que eu cuido do meu bebezão. Mas ele virou a cara de um jeito. Ele virou para o lado, deu uns passinhos para o lado com a bunda, deu umas, num balcão grandão, um banco grande. Ele virou a cara, fechou a cara, e ela chamava ele, e ele não atendia. Vamos comer. E ele com fome, o homem com fome, a mulher chamando: vamos comer, e ele não virou para ela, ele não queria falar com ela, ele ficou muito pé da vida. Ninguém vai entender os homens, ninguém vai entender. O homem não entende a mulher, e a mulher não vai entender o homem, mas o homem precisa entender a sua função, o seu propósito dado por Deus, e a mesma coisa a mulher. Então Deus te deu um propósito, e o propósito que Deus te deu é de não permitir que o homem se sinta sozinho e que ele precisa de ajuda. Você precisa ajudar ele. Se você colocar esses 2 princípios em prática, já é suficiente. A grande questão é que para eu colocar em prática esses 2 princípios simples, parece simples, é simples, mas porque eu não consigo viver, eu não consigo praticá-lo. Porque a minha mente precisa mudar antes. Há umas semanas atrás, há uns meses atrás, eu falei: olha, a pessoa está na igreja há muitos anos e ela se acha crente. Eu disse: olha, você é mais comunista, você é mais fascista, você é mais do partido do PT. Nada contra, nada a favor, mas você é mais do sindicato, você é mais do PT, da CUT. Você é mais comunista, você é mais nazista do que crente. Para dizer e resumir a história, você é mais contra a família do que a favor da família. Você fala: mas como, pastor? Por quê? Porque nós passamos anos e anos, e horas e horas e horas e horas por dia assistindo uma televisão que fez a nossa mente, que programou a nossa mente para sermos contra a família. Então, se nós formos, no mínimo, sinceros, se nós formos sinceros e verdadeiros diante de Deus, que estamos na sua casa, nós vamos dizer: eu sou contra a família. Eu não consigo viver esses princípios porque a minha mente foi feita. E foi feita por uma emissora que tem como base, como propósito, destruir a família. E isso ficou claro nos últimos anos.
Mas a grande questão é como mudar a mente. E o propósito de hoje é isso: como eu vou mudar a minha mente para conseguir isso? E é mais simples do que você pensa. Eu vou te mostrar como eles conseguiram mudar a nossa mente. E eu vou mostrar para você como você vai conseguir mudar a sua mente e ser um crente de verdade e viver o propósito de Deus para a família. Amém? Quantos querem viver o propósito de Deus? Nem eu disse, você pode ser feliz, você pode conquistar, você pode vencer. Mas quando você entende esse Deus que criou o homem e a mulher, que estabeleceu a família, que nos dá filhos, quando nós entendemos o propósito do homem e da mulher, nós podemos ser plenamente felizes, plenamente realizados e conquistar grandes coisas. E aí que está a grande diferença. Nós falamos e exaltamos muito uma pessoa que não entende o seu propósito de vida. Os jovens estão perdidos, não entendem o seu propósito de vida, não possuem um sonho, uma carreira, não possuem uma profissão, estão perdidos, porque não entendem um propósito de vida e não possuem um propósito para a vida. E quando descobrimos um propósito, nós trabalhamos felizes, nós vivemos felizes, o trabalho deixa de ser trabalho para ser lazer, e a vida deixa de ser um peso para ser uma alegria, um gozo. Esse que é o propósito. Posso passar para você? São basicamente 3 coisas que você precisa fazer para mudar isso aqui, para mudar isso aqui e de verdade viver essa palavra. Sabe, como eu disse, eu não tenho muita experiência em mulher, mas uma coisa eu sei, que toda vez que Deus vai começar algo novo, toda vez que Deus entra em um território novo, Deus começa a falar com as mulheres. O diabo no jardim do Éden foi falar com quem? Com as mulheres. Quando Deus entra no território dos samaritanos, ele vai falar com quem? Com uma mulher. Eu não tenho muita experiência, mas eu sei como Deus faz. Eu sei como Deus age. Você não tem ideia de quanto tempo eu estava esperando por isso, por esse dia, por esse momento, por estar aqui junto com vocês, porque eu sei que toda vez que Deus vai fazer algo novo, toda vez que Deus vai recomeçar, toda vez que começa um avivamento, começa pelas mulheres. Toda vez que Deus entra num território novo, num coração novo, numa família nova, em uma cidade nova, Ele primeiro entra e Ele fala com as mulheres. Foi assim, é um princípio. Por isso que o diabo foi e falou com a mulher. Por isso que Jesus foi e falou com a mulher samaritana. Estão entendendo? Tanto é que, olha, vou falar uma coisa para vocês. Em João 20, versículo 17 e 18, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. É um princípio. Jesus foi começar um novo tempo, ele morre, a história vai recomeçar da humanidade. Deus está recomeçando a história da humanidade com a morte e ressurreição do seu Filho. Com quem Jesus vai falar primeiro? Com uma mulher. E que se você pegar os versículos anteriores, o discípulo que Jesus mais amava e Pedro foram até lá, não viram nada e foram embora. E Jesus vai falar com uma mulher primeiro. Satanás no jardim do Éden falou com uma mulher primeiro. Jesus, para entrar no território dos samaritanos, falou primeiro com uma mulher. E para começar e recomeçar a história da humanidade, ele primeiro vai falar com uma mulher. É muito privilégio, não é? Sabe por quê? Porque ele entende o seu propósito. Ele te criou com um propósito muito nobre. E qual é a primeira notícia que Madalena, que as mulheres vão dar aos discípulos? Não se sintam só, Jesus quer falar com vocês. Jesus está falando com a mulher e dando uma mensagem para que uma mulher avise os seus irmãos. Ele chama de irmãos, não de discípulos, porque foram discípulos e agora são irmãos.
E ele diz: olha, diga para os meus irmãos que eu quero falar com eles. Eles estão se sentindo sozinhos, eles estão precisando de ajuda. Vá, ajude eles, diga a eles. Você está entendendo como é que Jesus começa a história da humanidade? Você está entendendo como é que Jesus usa esse princípio? E como Jesus começa e recomeça a história da humanidade com a sua ressurreição? Você está entendendo a sua importância? Vamos agora ao principal, a mudança de mente. Diga, mudança de mente. Agora eu gostaria que você abrisse no texto de Provérbios 4, porque nós vamos ver uma mente sendo formada, e nós vamos ver como uma mente é formada, como uma mente é transformada e como uma mente é deformada, sempre usando os mesmos princípios, sempre usando os 3 princípios básicos da educação, da mudança de mente, da transformação. Se você quer cumprir o propósito de Deus, e se você entender o propósito que Deus te deu, você vai colocar isso em prática a partir de hoje, e vai alcançar grandes resultados. Provérbios 4, o texto começa dizendo: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atento para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Vamos parar aí. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que para a formação de uma mente, para você formar a mente do seu filho, a mente dos seus filhos, para você mudar a mente de um homem, para você mudar a mente de uma mulher, de uma nação, o primeiro requisito, anota aí e diga: intimidade. Só se muda a mente de uma pessoa por intermédio da intimidade. Precisa estar próximo, não pode haver solidão, tem que ter ajuda, tem que estar junto e ajudando, tem que ter intimidade. Qual é a pessoa mais íntima de um homem e de uma mulher? Ou que deveria? O companheiro. Você acha que eu vou conseguir mudar a mente do seu esposo? Você acha que você vai passar a vida toda aqui orando, e a gente vai orar, e é bom orar, e é importante orar, e faz parte do processo orar, mas quem é que vai conseguir mudar a mente do seu filho? Quem é que vai conseguir mudar a mente do seu esposo? Primeiro, quem tem uma mente mudada, quem tem uma mente transformada, e quem tem as ferramentas para mudar a mente de um filho. Puxa, pastor, meu filho, puxa, ele é usuário de drogas, não consegue vencer. Como é que eu mudo isso? Primeiro requisito, intimidade. Sabe, eu lembro quando o apóstolo, ele voltou da África, de Mochico, e a África, a maioria dos países da África, do continente africano, passa por guerras, por revoltas, por rebeliões, guerras civis, e a cidade, os países são destruídos, e as fotos, as filmagens, só tinha mulher. Por quê? Porque os homens morrem na guerra, os meninos morrem nas guerras. Sabe, você quer saber se um lugar está destruído? Você convoca, você entra no território e você encontra mulheres, não encontra homens. Sabe por quê? Porque os homens estão mortos, os homens foram mortos, e o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação, ela passou por uma guerra civil? Não. Por uma rebelião? Quase. Mas uma guerra espiritual. E os homens foram mortos nessa guerra. Foram mortos pelo vício. Foram mortos pela prostituição. Foram mortos pela religiosidade. E você convoca a muito mais mulheres e um pouquinho de homens. Alguns jovens. Por isso, quando Jesus entra em Samaria, ele encontra uma mulher. Porque os homens estão mortos. Os homens estão destruídos. Estão destruídos pela prostituição, estão destruídos pela religiosidade, pela idolatria. E o que me chamou muito a atenção quando o apóstolo volta da África é que as fotos só tem mulher, as reuniões só possuem mulher. Eu pergunto, mas é culto de mulheres? Não, é que os homens morreram. E essa é uma realidade nossa, é que não prestamos atenção. Mas a verdade é que Deus quer te usar para esse novo tempo.
Deus está ministrando ao seu coração para que você possa mudar a mente do seu esposo, a mente dos seus filhos, para que você possa mudar a sua casa. E isso só é possível em um lugar de intimidade. Como eu disse, dificilmente eu vou conseguir mudar a mente do seu esposo. Eu vou ter que me aproximar muito, eu vou ter que ter muita intimidade com ele. Eu vou ter que, entre aspas, gastar, ou melhor, investir muito tempo do lado do seu esposo. Mas qual é a pessoa que já está do lado do seu esposo? Qual é a pessoa que já, bem ou mal, tem um nível de intimidade com o seu esposo e com o seu filho? É a mulher. Por isso que Jesus usa a mulher. Por isso que a serpente usou a mulher. Por isso que Deus usa a mulher. E aqui, o primeiro tópico, você quer mudar a sua mente para esse propósito? Você quer mudar a mente da sua família? Então a primeira coisa, isso acontece em um ambiente de intimidade. Sabe por que aqui as mentes mudam? Porque aqui é a casa do Pai. É um lugar de intimidade com o Pai. Sabe por que muitas pessoas não possuem mudança? Porque vêm na igreja de vez em quando, não possuem intimidade com Deus. Conhecem a palavra, frequentam a igreja, vêm de vez em quando, são até bons cristãos, mas não possuem intimidade. Uma mente, para mudar, precisa primeiro de intimidade. Então, na sua casa, você tem intimidade, use esse ambiente. Nós estamos na casa do Pai, nós estamos usando esse ambiente de intimidade com Deus para mudar a nossa mente. Deus está usando este lugar de intimidade para mudar a sua mente, e você vai usar a sua casa para mudar a mente da sua família. Amém? Então aqui Davi, Salomão está falando do seu pai e da sua mãe. Ele diz: olha, eu era pequeno, eu era estimado pelo meu pai, eu andava com meu pai, o meu pai fazia questão que eu estivesse com ele, eu era filho único da minha mãe, tenho intimidade, desde pequeno havia intimidade. Sabe, a intimidade destrói as mentes e a intimidade constrói mentes. Como é que essa emissora e esses meios de comunicação destruíram a mente do Brasil, dos brasileiros? Na intimidade da casa, por intermédio da televisão. Lá na sua casa tem intimidade, você senta no sofá e a TV é íntima. Os apresentadores de programas são íntimos. É a rainha dos baixinhos, é isso, é aquilo. Então, como é que fizeram a nossa mente contra a família? Primeiro, na intimidade da nossa casa, diante de uma televisão. Como é que Deus muda a sua mente? Na casa de Deus, com intimidade com o Pai. Como é que você vai mudar a mente dos seus filhos? Na sua casa, com intimidade. Então, Salomão está dizendo: eu era pequeno, eu era estimado, eu era filho único, eu andava com meu pai e com a minha mãe. O meu pai, e aí vem a segunda coisa, ensinava. Sabe como você pode ajudar os seus filhos? Ensinando. Como é que uma mente muda? Em um ambiente de intimidade, em um ambiente que ensina. Você não tem que ser professora, você não tem que ser uma profetisa, um pastor, uma pastora. Você tem que ser mãe. Mãe que está junto, que desfaz a solidão e que ajuda o filho a aprender. Agora os nossos filhos estão andando com más companhias. Ele tem intimidade com os amigos e com os amigos ruins. E aí, num lugar de intimidade, num grupinho de amigos, ele aprende coisas ruins. Você está entendendo por que eles aprendem coisas ruins? Porque eles estão num lugar de intimidade, eles estão no grupinho deles. Então a primeira coisa, um lugar de intimidade. Segundo, ensinar. Ensine os seus filhos. Como é que eu ensino? Ajudando, falando, andando junto, trazendo para perto, conversando, mostrando, comparando. Estão entendendo? Então a segunda coisa que nós vemos nesse texto, porque e ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire inteligência e não te esqueça nem de apartar-te das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará.
e abraçando-a tu, ela te honrará.